A cozinha é a minha vida e a minha paixão. Nos meus restaurantes, todos os dias trabalhamos para encontrar as melhores combinações. Umas bem prováveis, outras mais improváveis. As possibilidades são infinitas. Sou José Vilés, fique comigo e aprenda a combinar como eu. E a combinação provável de hoje é um gravlax de salmão. Uma receita muito típica dos países nórdicos. Aqui vamos curar o salmão com pimenta rosa, com sementes de coentros, sumo de laranja, um pouco de gin, sal e açúcar. A percentagem entre o sal e açúcar, a variação da quantidade de um e do outro, faz com que o sal o torne mais duro e o açúcar acaba por tornar ser uma cura menos forte. Eu vou combinar aqui metade-metade, açúcar e sal, envolver bem. Vou esmigalhar um pouco as especiarias, a pimenta rosa e as sementes de coentros. Vamos assim conseguir libertar mais sabor. Tenho, como disse, o sumo de laranja e um pouco de gin. Só aqui estalar ligeiramente as especiarias e sente-se logo um aroma diferente. E agora a pimenta rosa. E vamos cobrir o salmão de todos os lados. Primeiro fazemos uma camada por baixo e depois cobrimos por cima. Tenho também endro, talvez das ervas mais utilizadas na Suécia, da família do funcho. Vou colocar um pouco de gin e um pouco de sumo de laranja e vou envolver bem. Vou fazer primeiro uma base para o salmão, onde o vamos assentar. Já está do tamanho que queremos, podemos picar grosseiramente um pouco de endro, com talos e tudo, colocar então na base para pormos o salmão por cima e vamos cobrir então o salmão com esta mistura que fizemos das especiarias com sal e açúcar e mais endro. Podem variar bastante nos temperos. Tenho algumas receitas que já fiz onde acrescento um pouco de sumo de beterraba e aí vamos mudar a cor, vamos colorar o salmão. O salmão deixa de ficar salmão, da cor salmão, e passa a ficar um rosa escuro, a cor da beterraba, e já está no ponto que queremos. E depende também do nível de cura que gosta, pode deixar mais ou menos tempo no frigorífico. Vamos deixar 24 horas. Já preparei outros, não vão ficar aí à espera durante as 24 horas. E podem ir também depois rodando o salmão, pressionando bem a película. E vamos deixar então no frigorífico durante 24 horas para curar. Como disse, tenho já outro preparado. Deixei 24 horas a curar. Larga bastante água. Entre o sumo de laranja, o gin e a água que vai largando do salmão, ficamos assim. E, como conseguem ver, a cor é completamente diferente já. E agora o que temos que fazer é passar por água, secar bem. Um fio de água corrente. E agora em papel bem absorvente, secar. E nota-se bem a textura completamente diferente. A cor também, penso que se conseguem aperceber. Fica com uma camada, com uma capa no exterior. E vamos cortar agora então fatias fininhas.
retiramos primeiro esta primeira fatia, porque está bastante seca, porque é a parte que fica também em contacto com o sal, e assim vamos ter só depois a toda a volta essa crosta, mas a textura no interior é mais suave. E aqui de facto o tempo, a quantidade de sal versus a quantidade do açúcar, o tempo que fica a curar vai fazer variar bastante o tempero, mas principalmente a textura. E como vêem, é fácil de brilhar em casa com esta receita. Não é muito difícil, ou melhor, é mesmo bastante fácil. Peçam quando comprarem o peixe para retirar já a pele e as espinhas. Se gostarem de um outro tipo de cura, podem mesmo fazê-lo com pele e cobrir só do lado que está sem pele e fatiar. E é depois um produto que aguenta mais tempo até no frigorífico. E estão só a curar de um dos lados do salmão. Têm só que esperar 24 horas ou um bocadinho mais se gostarem de mais curado. E depois de servir, vou picar só um pouco de endro, grosseiramente, e colocar por cima deste salmão curado, este gravlax de salmão. E terminamos assim a primeira receita do Combinações Improváveis de hoje com esta combinação bem provável, este gravlax de salmão com endro. E avançamos então para o salmão grelhado com molho de caril e arroz integral. Tenho já aqui uns tranches de salmão, tenho também lentilhas coral que estive a demolhar durante uns minutos, leite de coco, coentros, erva príncipe, o caril aqui, fish sauce e um pouco de caldo de peixe também. Vou começar primeiro a fazer o caril. Tenho o tacho já a aquecer, um fio de azeite. E aqui, para conseguirmos duas texturas diferentes, vou juntar uma parte da abóbora agora e depois junto um pouco mais tarde. Vou ter que picar a erva príncipe, retirar primeiro o talo e a base aqui, que são mais rijos, e fazer um corte a todo o comprimento para retirar esta camada de fora. Vou cortar então em rodelas muito fininhas. Tenho já o fio de azeite a aquecer no tacho. Coloco já depois a erva príncipe com a abóbora e o caril. Junto o leite de coco. Já dá para aromatizar. Um pouco da abóbora, cerca de metade do que vamos utilizar. E esta vai começar a cozinhar e vai acabar por ajudar a engrossar um pouco o molho, e depois juntamos mais quase no final, só para ficar cozida, para sentirmos ainda bem o trincar. Deixamos cozinhar ligeiramente para depois juntarmos o caril. O salmão vou só temperar com um fio de azeite e um pouco de flor de sal. O salmão deve-se comer com o interior a cerca de 36 graus. 36 graus é a nossa temperatura do corpo. Por isso, quando pomos a parte de dentro do salmão, quando está no ponto certo de cozedura, não sentimos nem frio nem quente, porque é exatamente a temperatura que nós estamos. Ou seja, fica ainda num rosa escuro, não começa, ou no salmão não começa a aclarar a parte do centro. Se não gostar assim, pode sempre passar um bocadinho mais. As lentilhas aqui, coral, também para combinarem com a cor do salmão. Como já expliquei, gosto de começar a refogar, a despertar os sabores dos legumes e de alguns aromáticos no caril, nomeadamente do próprio caril, antes de juntar o leite de coco. Mas são estilos diferentes, há quem junte logo o leite de coco e a partir daí começa a juntar, a acrescentar os restantes ingredientes.
envolver bem e começamos logo aqui a despertar todos os sabores. Sente-se logo aqui a cozinha a ficar bem aromática. Vou juntar então leite de coco, um pouco de caldo de peixe, poderá aqui, por exemplo, colocar caldo de mexilhão. É mais fácil às vezes abrir uns mexilhões e a água que libertam tem um grande sabor a mar e é muito boa para aromatizar também. Este mesmo fish sauce, típico tailandês, tradução direta ao molho de peixe. Uma pequena quantidade, é um sabor bastante intenso. Depois vamos juntar um pouco de sumo de lima também. Envolver bem e agora vamos deixar cozinhar cerca de 7 minutos antes de voltarmos aqui à receita. E tenho a abóbora já a começar a desfazer. Vou então acrescentar mais abóbora e vamos conseguir assim duas texturas bem diferentes da abóbora, junto com lentilhas. E vamos deixar cozer agora enquanto temperamos o salmão e cozinhamos o salmão. Um pouco de azeite. Vou ligar já a grelha para começar a aquecer. Um fio de azeite. Vou envolver bem o salmão e flor de sal. Buscar uma espátula para depois virar o salmão e vou pincelar só ligeiramente a grelha com um fio de azeite, apesar de já termos azeite no salmão. E começamos a grelhar. Vou depois ainda acrescentar um pouco de sumo de lima. Os coentros aqui vamos servir em cima do arroz. Vou só ver como estamos em termos de picante. Podemos ter que acrescentar um pouco mais de leite de coco. Está perfeito, falta mesmo só um pouco de sal, que deixamos para o final, depois das lentilhas estarem cozidas. Mais uns minutinhos e já estamos no ponto que queremos. Enquanto o salmão está a grelhar, vou já preparar o arroz. Vou retirar o arroz das caixas diretamente para um fio de azeite na frigideira e juntamos só um pouco de água. Por isso vamos saltear o arroz. A água serve só para lhe trazer um bocadinho de umidade. Vou voltar aqui o salmão. Abro então as embalagens do arroz. O azeite está quente. Diretamente para a frigideira. Soltar com um garfo. E vamos saltear, corrigir os temperos, um bocadinho de sal, juntar um pouco de água e vamos voltar o salmão. Conseguimos ver o salmão aqui começa a ficar com esta lateral da cor que nós conhecemos do salmão cozinhado. Já marcou bem do outro lado, quer dizer que o calor está a subir, a penetrar no peixe e a cozinhar. Vamos colocar um pouco de sal e um pouco de água.
salmão começa também a ficar no ponto que queremos. Conseguimos aperceber-nos então da cozedura na parte superior, da cozedura da parte inferior e ainda ligeiramente cru no meio. E finalizar com um pouco mais de leite de coco, tem a ver só com a textura que desejamos. Como reduziu um pouco, estou a acrescentar líquido, por isso sal e agora sumo de lima. O arroz está pronto, um fio de azeite, podemos já servi-lo. O salmão já baixei a temperatura da grelha, está a continuar a cozinhar, mas já bem devagar. Servir o arroz, vou retirar o salmão. Como veem aqui, está bem dourado dos dois lados, está ainda no interior rosado mais escuro, quer dizer que mesmo no interior está no ponto que queremos. Retiramos. Juntar aqui um pouco mais de sumo de lima ao caril, fazer uma derradeira prova para ver se precisamos de corrigir algum tempero. Está maravilhoso. Vou picar os coentros. Eu sei que eu sou suspeito quando digo que está maravilhoso, mas é que está mesmo. Está mesmo. Estes coentros grosseiramente para colocar por cima do arroz. Maravilha. E temos então o caril pronto para servir com o salmão. Vamos primeiro fazer uma base com uma parte do molho de caril. E vê-se aqui bem a abóbora em duas texturas. Vamos colocar o salmão e finalizar então com um pouco de molho por cima. Poderíamos polvilhar com um pouco de coentros, como temos já no arroz, vai misturar tudo quando estivermos a comer e termina assim a combinação improvável de hoje com o tema salmão, com este caril de salmão grelhado, arroz integral e coentros. E continuamos então a combinar com o salmão, e eu acho que um programa de combinações improváveis com o salmão não poderíamos deixar de utilizar também salmão fumado. Vamos fazer, dedicado aos mais novos, umas sanduíches de salmão. Tenho agriões, cebolinho, queijo creme e iogurte grego, sumo de limão, sumo de laranja. Vou começar por preparar o creme que vamos barrar depois o pão com o queijo creme e o iogurte. Um pouco de sumo de limão, sumo de laranja. Eu acho que a laranja liga também muito bem com o salmão e vamos envolver bem. Aqui temos que envolver o queijo, vai ajudar a ligar também com os líquidos do iogurte para não ficar a escorrer tanto. Acrescentar um pouco de pimenta. Já tem o sal do queijo, tem também o salmão fumado, já tem sal também. Pimenta a gosto. E não precisa de ficar muito lisinho, é bom até sentirmos depois umas partes mais intensas a queijo. O que acontece aqui é o queijo é mais denso, vai ficando em pequenos aglomerados e o iogurte vai circundando o queijo e
Temos aqui, parece com umas nuvens, o nosso preparado sumo de limão, sumo de laranja e iogurte queijo cremoso, com um bocadinho de pimenta. Temos aqui agrião que vou só colocar um fio, mas mesmo um fiozinho de azeite, só. Maravilha. E vou começar a montar as sanduíches, juntar aqui só o cebolinho e envolver. Vamos fazer as sanduíches com 3 andares. Um pouco do creme em baixo. Colocamos só em 2 fatias. Chegar bem às pontas para não ficar seco. De qualquer maneira depois vamos aparar, mas para não ficar tudo no centro. Colocamos um pouco de agrião. Poderá depois fazer camadas diferentes também se quiser, com temperos diferentes. Poderíamos pôr numa agrião, noutra poderíamos pôr tomate seco, poderíamos pôr este creme, noutra um creme de rábano, por exemplo, para as crianças mais difícil. Por isso aqui optei por fazer esta base do queijo com o iogurte. Colocar então as fatias de salmão. Eu gosto ou de defumar o próprio salmão ou comprar os lombos ainda inteiros sem estarem fatiados e depois fatiar, porque gosto dele bem fininho. Vamos colocar bem na sanduíche. Podemos já fazer o segundo andar. E fazer então mais uma camada com o salmão. E agora vou só agarrar um pouco de creme aqui, só mais para agarrar. E já está como queremos. Pegar na faca e agora vamos aparar. E na cozinha depois é ótimo comer todas estas aparas para ficar direitinho. E porque vamos ainda colocar algumas sementes de papoila. E as sementes de papoila vamos colocar depois à volta. Já vou explicar. Espalhamos num prato. Cortamos então em triângulos bem direitinhos. Cada uma dá 4 triângulos. E aproveitando o creme e o salmão, que vai agarrar as sementes de papoila, em 2 dos lados vamos passar, sacudir o excesso, vamos passar nos 3 lados um pouco de sementes, para ficar assim, com este aspecto original. E dá um crocante e também um sabor nas sanduíches. Colocá-las direitinhas. E esta, como já não cabe no prato, eu acho que sei o que é que lhe vai acontecer. Vamos colocar então umas bandeirinhas para assinalar as cores, assim os mais novos à distância conseguem dizer logo. A minha é azul, a minha é laranja, amarela. Sorte as que têm as cores mais repetidas vão comer mais. Vamos tentar não repetir muito, mas está ímpar. Vai aqui uma azul escura. E terminamos assim a combinação para os mais novos com esta sanduíche de salmão com queijo cremoso e iogurte agrião e sementes de papoila.